Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Nodivando Prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou Jefferson Martins, sou psicólogo e sexólogo. E hoje, pessoal, acho que eu trouxe um tema interessante, que eu já tinha falado uma outra vez num podcast que era só por áudio, né? E hoje eu resolvi falar disso em vídeo com vocês, tá? Fetiche e fantasia, pessoal, vamos lá. Muita gente se pergunta, né, esse contexto, né? E aí eu preparei aqui umas ideias de fetiche e fantasia para explicar para vocês, das mais conhecidas atualmente, né? Qual que seria essas? O famoso BDSM, né, que é bastante discutido atualmente. Um outro que algumas pessoas devem conhecer, outros não, que é o famoso Cuckold, né? Um nome interessante, né, que eu vou explicar mais para frente o que significa. E também, pessoal, um que é famoso, clássico, né, o swing, a troca de casais. E vou tentar explicar o máximo para vocês, assim. Eu penso que para cada prática dessa seria bom um episódio completo dele, para ficar mais explicativo, né? Mas eu vou tentar deixar bem claro para vocês o que significa, como que é o contexto. E é isso, pessoal. Vem comigo para a gente aprender sobre esse universo, né? O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou diferenciar o fetiche da fantasia, para que fique claro para todo mundo que cada um é uma coisa, né? Vamos lá. O que é o fetiche, pessoal? Eu coloquei aqui: foco de excitação em um objeto, partes do corpo ou prática específica. Beleza. O fetiche é isso, né? Fantasia: construção mental de um prazer baseado em um cenário, que pode ser só fantasístico na mente, ou você pode trazer para o real. Isso é de cada um, pessoal. Entendeu? Mas só que aí que tá a diferença. Eu coloquei um exemplo aqui, vou usar um nome fictício, pessoal. Vou usar para vocês entenderem, assim, para ficar claro para vocês a diferença, né? Vamos lá. João tem um fetiche por pés femininos. E Carol tem uma fantasia de ser dominada. É que tá. O João, pessoal, para ele poder gozar com aquilo, para ele ter o prazer completo, ele precisa ter o objeto. O que seria o objeto? O pé. Ele vai se sentir atraído quando a mulher colocar um sapato bonito, entendeu? E isso vai ser um objeto de gozo dele. Ele vai ficar completo quando ele tiver acesso a esse objeto. E ele vai poder gozar, né? Falando assim, rapidamente. O que acontece com a Clara? A Clara, pessoal, ela pode, como se diz, a fantasia vai ficar na mente dela, ou ela pode trazer para o real, pessoal. Simplesmente isso. Só que aí você vê a diferença. Um tem que ter o objeto, o outro pode ou não ter esse objeto, né? Então, eu acho que fica claro para vocês agora, né, essa diferença de fetiche para fantasia. E saindo disso, pessoal, vamos seguir. O que a gente vai falar agora? Os exemplos de fantasias e fetiche. E aí eu vou começar pelo mais clássico de todos, né? O famoso BDSM. O que seria o BDSM? Coloquei aqui, prática. Pode envolver restrições, punições consensuais e jogos de poder, né? Muitas pessoas se sentem intrigadas com a ideia de rendição ao controle, mas o BDSM sempre deve ser praticado com segurança e consentimento. Aí que tá, pessoal. O BDSM é uma prática meio hardcore, né? Apesar que não, tem uma ideia aqui que eu vou passar para vocês que vocês vão entender. Mas é assim, o BDSM é uma prática de dominação. Um vai ser dominado e o outro é o dominador. Um submisso e o outro dominador, vamos deixar claro assim. E aí, o que acontece? Tem dois termos dentro do BDSM. O que seria? O soft BDSM. O que seria o soft BDSM? É aquele BDSM mais tranquilo, que usa algemas de pelúcia, que não tem chicote, tem uma venda, tipo assim, uma dominação mais tranquila, né? Vamos pensar assim. E aí vem o outro, que é o famoso, né? O hard BDSM. Esse aí já vai usar umas práticas mais intensas, né? De dominação.
com chicote, spanking. Não sei se vocês já assistiram alguma coisa assim que relacionava a isso, mas tipo, tem cenários que as pessoas ficam algemadas, de pendurada, com apetrecho na boca. Então é um nível mais hard de dominação, né? E aí que tá, pessoal, lá na frente eu ia falar sobre isso, mas vou dar um spoiler. O que as pessoas do BDSM faz? Eles têm palavras de segurança, né? Como que é? Porque assim, a prática é de dominação, então tem um sendo dominado e o outro dominando. E o que aquele teatro significa? O que está sendo dominado, ele quer basicamente que pare, né? É um teatro, ele quer ser dominado, mas ele quer que pare. E o dominador passa por cima dessas regras, né? Eu tô dominando, então quem manda sou eu. Então, aí o que acontece, pessoal? Essa dominação, ela precisa ter uma palavra de segurança. O que seria essa palavra de segurança? Você combina antes com a pessoa, entendeu? Tipo assim, uma palavra, um nome qualquer. Porque aí, quando essa pessoa vê que está passando do limite dela, ela usa essa palavra. E aí o dominador já vai saber o que significa, entendeu? Ela, tô passando do limite dela, vou diminuir ou vou parar. Entendeu? Porque tem que ter isso aí, pessoal. Porque às vezes a excitação do momento, o teatro do momento ali, a pessoa empolga e vai embora. E aí a outra tá sentindo dor, tá querendo parar de verdade e não tem uma palavra para ela parar e ele tá continuando. E tem esses episódios que vai ao extremo, pessoal. Tem gente que desmaia, tem gente que é assim, né? Então é bom fazer essa combinação antes, porque muita gente tem essas fantasias, fantasia, né? Muita gente tem, pessoal. Muita gente tem essa fantasia de ser dominada. Então, assim, quer ser dominado, quer dominar, usa essa palavra, porque no momento da excitação, eu já até falei isso aí, no momento da excitação os olhos fecham, o sangue ferve e a gente ultrapassa o limite sem nem perceber. E aí, pessoal, vamos pro próximo. Qual que seria o próximo? O que eu falei pra vocês lá em cima, lá, ó. O cuckold. Eu acho que pouca gente vai conhecer. Quem frequenta esse mundo da pornografia já ouviu falar do cuckold. Mas eu vou explicar assim. Vou usar um nome aqui que não é questão pejorativo, pessoal. É só um nome para simplificar o contexto cuckold. O que seria? O corno consensual. O que seria o corno consensual, pessoal? Eu coloquei aqui. Excitação vem da ideia de ver o parceiro com outra pessoa, geralmente com consentimentos e regras estabelecidas. Eu vou explicar para vocês como que seria isso. Quem assistiu na pornografia já viu como que funciona, né? Por exemplo, o parceiro ou a parceira, vou dar um exemplo do homem. O homem tem a fantasia de ver a esposa ficando com outro cara. Entendeu? Que vai se enquadrar um pouco no que eu vou falar mais pra frente também. Outro contexto de fetiche e fantasia. Então, o que acontece? E isso aí existe práticas no contexto, assim, alguns de humilhação. Tipo assim, o cara sente prazer em ser humilhado pela mulher, por ficar ali e ver a esposa ficando com outro homem, né? Particularmente seria isso. E aí o que acontece? Atualmente essa prática, eu coloquei como reflexão aqui, atualmente essa prática está sendo muito difundida pela pornografia, pessoal. A pornografia está repleto desses contextos de cuckold. E o que acontece? A pessoa vai lá, assiste, começa a assistir e ele começa a criar aquela fantasia no contexto dele. Pessoal, eu vou falar para vocês o que eu sempre vou dizer aqui, desde o começo até o fim. Toda prática que envolver seu relacionamento, você tem que sentar e somar os prós e os contras. Você não pode ir pelo impulso, pessoal. Porque se vocês ir pelo impulso, se chegar na hora e você se arrepender do que está acontecendo ali, aquela prática que era para dar uma nova rotina para sua relação, vai acabar com sua relação. Vai acabar literalmente com a sua relação. Porque você não estava preparado para aquele contexto. Porque chega ali, vai acontecer coisas que às vezes vai sair um pouco do controle. E aí, se o casal não tiver alinhado e afinado para aquele contexto, ele não vai entender. Um ou outro não vai entender. Então,
qualquer tipo de fantasia, fetiche, ou BDSM, ou cuckold, ou swing, que eu vou falar logo agora, senta e conversa, comunica, entende os prós e os contras, não vai só pelo prazer. Não vai só pelo prazer, porque se você só for pelo prazer, sem somar os prós e os contras, esse prazer pode virar arrependimento e aí, assim, igual eu falo, desanda tudo o relacionamento. Desanda totalmente o relacionamento, pessoal. É assim, eu falo para todo o contexto aqui. E aí, pessoal, vamos pro próximo. Swing, né? Um que é conhecido assim, porque tem casas, tem locais que abrigam esses contextos de swing, né? O que seria o swing, pessoal? A prática de troca de casais, por exemplo. Eu sou casada e eu vou lá com a minha esposa, encontro outro casal, a gente combina, a gente vai... Normalmente acontece esse contexto, eles vão para uma chácara, ou vão para essas casas próprias de swing, né? Ou vão para um motel mesmo, entendeu? E aí chega lá, eles fazem a troca. Por exemplo, eu vou ficar com a esposa do cara e ele fica com a minha esposa, né? Mas exemplificando bem o assunto, né? E aí o que eles fazem? Por que eles fazem isso? A maioria das pessoas que fazem a troca de casal é para sair da rotina, para sair do contexto que eles estão. Só que assim, pessoal, isso exige um nível de confiança no relacionamento que é assim, um nível estratosférico, né, que eu vou falar para vocês, desculpa a palavra. É assim, um nível enorme de confiança, porque assim, é uma troca de casal, pessoal. Entendeu? Sua esposa vai estar ali com outro cara e você que vai estar com a esposa dele. Então, você tem que parar para analisar isso aí. É uma troca de casal, literalmente. E aí eu vou falar mais uma vez. Vai fazer isso? Soma os prós e os contras. Soma os prós e os contras. Porque se arrepender na hora, vai ser pior. A relação que estava fria vai virar uma pedra de gelo. Porque um vai olhar pro outro. Ah, por que você fez isso? Vai começar o julgamento. Por que você nunca fez isso comigo? Por que você fez isso com ela? Ela é mais bonita que eu? Você sentiu mais prazer com ela do que comigo? Por que você fez isso com ele? Vai ficar sempre nesse julgamento, entendeu? Então, acabou a relação de vez. Literalmente acaba a relação. Então, senta, para pensar, procura, às vezes dá para vocês procurar, por exemplo, um sexólogo, entendeu? Para vocês sentar e comunicar isso com o sexólogo, vocês casais. Ah, eu quero aderir a essa prática, o que vocês acham? O que você acha? O que você acha, né? Vamos pensar. Ah, eu acho que vocês têm certeza disso? O terapeuta lá, o sexólogo vai explicar para vocês e tal, os prós e os contras, né? E aí, pessoal, o que acontece? É o viver o contexto, né? Viver literalmente o contexto, com os prós e os contras, né? Então, o que acontece? Vamos pro último aqui, o voyeurismo, né? Então, pessoal, o voyeurismo é o seguinte, na verdade é o voyeurismo e o exibicionismo, né? Eles estão juntos ali, caminham junto. Vou falar primeiro o voyeurismo. O voyeurismo é o seguinte, pessoal, é a prática de observar alguém em uma situação íntima sem necessariamente participar. Lembra que eu falei do cuckold, que a pessoa vai lá e vê a esposa ou o esposo ficando com outro e ele só assiste? Entendeu? É um ato assim, sem participar. Eu gosto de ver. Eu gosto de estar ali presenciando a pessoa naquele estado de nudez, no ato sexual em si. E se encaixa um pouco nesse voyeurismo, né? O cuckold se encaixa um pouco. Só que aí sai um pouquinho daquele limite quando tem aquele parte da humilhação, igual eu falei pra vocês. Tem a parte de o cara se gostar de ser humilhado ali naquele momento e tal. Então, foge um pouquinho do voyeurismo nesse contexto. Mas é praticamente isso. O exibicionismo. Acho que esse aí, pra falar, antes de eu explicar o que é. 80% da população tem essa fantasia. Vamos lá. O que seria exibicionismo? Excitação em ser observado durante o ato sexual. Então, pessoal, aí como exemplo eu usei, né? A famosa fantasia de transar em público.
né? Porque assim, o que é a fantasia de transar em público? Não é para outra pessoa me ver, mas é assim, eu procuro um local público, por exemplo, uma praça, né? Uma praça, e aí o que acontece? Eu vou lá e começo a ficar com a pessoa. Talvez não tenha ninguém ali, mas só que o pensamento de alguém estar vendo você te deixa mais excitada com adrenalina fora do normal. Ou então o risco de alguém pegar vocês naquela situação. Então tem muitas pessoas que têm prazer e uma excitação enorme nesse contexto. E é grande maioria, pessoal, que tem essa vontade de transar em público, né? Assim, no local público, vamos dizer. E aí, por último, pessoal, eu coloquei aqui o fetiche por materiais e estímulos sensoriais. Esse é basicamente do fetichista, né? O fetichista vive nesse contexto aí. O que seria? Fetiche por couro, látex, seda ou acessórios. Sensoriais como plumas e velas quentes. O que acontece? Na prática BDSM, principalmente, aqueles contextos mais de filme antigo e tal, as pessoas usavam roupa de couro para dominar, usavam roupa de látex. Então tem esse contexto um pouco assim dessa performance, né? E aí tem essas questões da vela também, né? Hoje em dia no sex shop tem velas específicas para esse contexto, entendeu? Não é essas velas normais que a gente utiliza. Aí tem umas velas que é específico para essa prática de fetiche, né? E aí, pessoal, eu coloquei aqui os benefícios, né? Encerrando o contexto de fantasias e fetiche que eu separei aqui, que com certeza tem muito mais ainda, né? Igual eu falei, eu posso voltar a falar disso depois se vocês me pedirem, né? Pra gente fazer um vídeo de cada um, nem que for um vídeo curto, mas a gente explicar certinho. E aí eu coloquei os benefícios das fantasias e fetiche. Autoconhecimento, descobrir novos gatilhos e prazer em entender seus limites, né? Conexão, casais que compartilham fantasias criam intimidades mais profundas. Isso eu já falei em outros vídeos, que envolve um pouco a comunicação, entendeu? Casal que tem comunicação boa consegue viver melhor, principalmente que compartilham fantasias e desejos. Inovação. Quebrar a rotina sexual com criatividade fortalece o relacionamento. É igual eu falo, né, na prática lá de troca de casais. Estando alinhado, quem vive esse contexto, ele vive fora da rotina, né? Porque ele fica em casa, quando o casal quer sair, eles vão, ficam com outras pessoas e voltam para sua rotina normal. Eles conseguem separar esse contexto sexual do contexto de vida deles. Essa é a diferença, essa é a confiança, né? E como explorar isso de forma segura, pessoal? Como a gente vai explorar isso de forma segura? Eu coloquei aqui, comunicação. Converse sem tabus sobre desejos e limites. Conversar com o parceiro. Não chega de uma vez. Vai comendo pelas beiradas. Entendeu? Você gosta disso, você gosta daquilo. Se você chegar e falar que gosta, a pessoa falar não gosta, respeita. Respeita, pessoal. Não tenta ultrapassar esse limite. Não vai dar certo. E outra, principalmente, o que eu coloquei aqui embaixo, consentimento mútuo. Nada vai acontecer se não tiver o sim de todos que estão envolvidos, pessoal. Nada vai acontecer. Por quê? Eu falo isso muito voltado para as mulheres. Não faça nada para agradar o parceiro, sem você gostar. Não faça nada, porque você imagina, você entra num contexto de swing, aí você vai estar lá, você vai estar fazendo uma coisa para agradar seu esposo, você não vai estar sentindo prazer nenhum, sentindo uma vergonha às vezes, arrependimento de estar ali, e aí quando você sair de lá você vai sair pior, porque você vai sair se sentindo um objeto que foi só utilizado. Então não faça isso para agradar, pessoal, não faça. Faça se vocês sentirem vontade, faça com consentimento. Se vocês tiverem um sim verdadeiro, façam, senão não faz. Palavra de segurança, logo após que eu falei, use palavras-chave para interromper. Vai combinar sobre qualquer contexto, use a palavra-chave, pessoal, usa. Guarda uma palavra para vocês e essa palavra vai ser o contexto de vocês em qualquer ato ou fantasia que vocês for fazer. Tá passando no limite? Opa, tal palavra. A pessoa vai entender e vai diminuir ou vai parar, né? E por último, respeito. Evite surpresas, planeje como será a experiência para que ninguém se sinta desconfortável. Lembra
Prós e contras. Soma isso, prós e contras. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. Nós dois estamos preparados para isso? Estamos. Prazer vai ter, só que os contras. Vai ter isso, isso e isso. Estamos alinhados sobre isso? Estamos. Vão viver. Vão ter prazer. Não reprima desejos. Não reprimam fantasias. Às vezes tem fantasias que realmente é melhor manter ela no contexto imaginário, né? Certa vez uma pessoa perguntou para mim assim... Jefferson, eu tava ficando com meu esposo e passou outra pessoa pela minha cabeça. E eu me senti culpada. Nossa... Eu pensei, né, pra mim, né, pensei e falei, porque não era um contexto de terapia, era um contexto de coleguismo, né, e eu falei pra ela, mas peraí, ele tem bola de cristal pra saber o que passou na sua cabeça? E o que você sentiu na hora? Ela falou, eu senti mais prazer. E ele percebeu? Não percebeu. E aí? Pessoal, o que tá na sua cabeça, na sua imaginação é seu. Que tá na sua imaginação é seu naquele momento ali. Ainda eu brinquei com ela assim, só não pode deixar escapar o nome, porque aí senão o pau pega, pessoal. Se deixar escapar o nome na hora, aí complica, né? Mas espera aí, se tá só na sua cabeça, fecha os olhos, curta. Entendeu? É prazer, é seu, é excitação. É seu corpo, sua mente que tá mandando excitação pra você. Entendeu? Então curta o prazer. E aí, para encerrar, pessoal, fetiches e fantasia fazem parte da sexualidade humana. E não há certo ou errado, desde que haja respeito, confiança e consentimento. É o que eu venho falando desde o início. Tendo isso aí, tendo esses três pontos, tá ótimo. Respeito, confiança e consentimento. Respeito, confiança e consentimento. Tendo isso, pessoal, tá perfeito. Vão viver a vida de vocês com prazer. Não liga para julgamento. E outra, o que vocês fazem no quarto de vocês é com vocês, é de vocês. E deixa uma reflexão final aqui antes de eu finalizar, né? A reflexão é: será que o medo de julgamento nos impede de viver experiências incríveis? Ou será que alguns prazeres são mais saborosos apenas na imaginação? E aí, pessoal, essa é a minha finalização com vocês e eu gostaria que vocês comentassem nos vídeos, né? Para mim saber o que vocês estão entendendo, o que não estão entendendo, né? Que compartilhem. Quando eu mando lá no Instagram, às vezes, eu peço que compartilhem para as pessoas chegarem e assistirem. Como eu sempre brinco, né? Cuiabá, Mato Grosso, a gente precisa trabalhar muito esse contexto de sexualidade, pessoal, muito. Então eu tô me esforçando aqui, eu trabalho em outros lugares e eu me esforço toda semana, estudo para mim poder chegar aqui na sexta e gravar, às vezes cansado aqui, né? Gravar para vocês, levar o conhecimento até vocês desse contexto sexual. E eu preciso que vocês compartilhem só isso aí, divulguem. Vamos trazer esse contexto sexual para Cuiabá, Mato Grosso, para ter essa educação, né? Essa educação sexual, essa ideia de não reprimir desejos e fantasia, viver um relacionamento saudável sexualmente, pessoal. Então, é o que eu preparei para vocês hoje, espero que gostem. E esse aqui é o No Divã no Prazer, pessoal.